Saudações, caros alunos do oitavo ano. Nós estamos aí próximo às avaliações, já na semana que vem, no caso de vocês. Então, essa semana nós teremos aula normal e na outra semana aí nós teremos aulas para tirar dúvidas e algumas outras questões. Nós vamos falar hoje aí sobre os estágios do crescimento. A gente já tinha começado a falar alguma coisa, foi nisso que nós terminamos na nossa última aula. Continuaremos a partir disso, ok? Então, existem aí alguns estágios do crescimento. O que são esses estágios? Significa justamente o crescimento da população em cada tempo. Ele pode ser baixo, ele pode ser lento, ele pode ser superpopuloso, ele pode ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto estágio. Nós falaremos desses 4 estágios para terminarmos aí o nosso conteúdo e entrarmos nos fatores migratórios, aí nos tipos de migração, que foi a pergunta que vocês responderam para mim na outra semana no Google Forms. Tá? Estou verificando as respostas, tem muita coisa para fazer, vocês sabem, nós temos semana de prova, fiz avaliações, mas darei aí feedback para todos vocês, fiquem tranquilos, ok? Tá uma loucura e vocês sabem disso. Bom, nós temos aí o primeiro estágio é o crescimento baixo ou lento, são as altas taxas de natalidade e mortalidade, ou seja, a população não cresce, porque ao mesmo tempo que ela tem altas taxas de natalidade, ela também tem altas taxas de mortalidade. Nenhum país do mundo está nesse estágio. O país que chegou mais próximo a isso foi o continente africano. Vários países do continente africano chegaram nesse estágio, mas hoje também não estão mais nesse estágio. Eles estão todos aí quase no segundo estágio. O segundo estágio é justamente o crescimento alto ou elevado, taxas de natalidade altas e de mortalidade baixas, o que dá a superpopulação e a explosão demográfica. Já havia comentado com vocês que o continente africano é hoje o continente que mais cresce no mundo populacionalmente. Né? Tem mais de 1 bilhão aí de habitantes, apesar de ter mais de 1 bilhão de habitantes, não é o mais populoso. Né? O mais populoso é a China, é a Ásia, com mais de 60% da população mundial. Nós já havíamos falado sobre isso também. Mas a África também caminha aí para um crescimento populacional muito grande por questões religiosas, questões de uso de métodos de não uso de métodos contraceptivos, né? E tudo isso faz com que a população cresça muito. É um dos fatores também para que a Índia, que fica na Ásia, ultrapasse a China em começo de 2021. Temos o terceiro estágio, que é o crescimento parado, reposição de pessoas, baixas taxas de natalidade e mortalidade, é a transição demográfica. Brasil, por exemplo, está nessa transição demográfica. Hoje a população brasileira cresce pouco. Né? Nós temos aí uma taxa de reposição de 1,8 pessoas por família, né? Por casal. Isso quer dizer que é menos do que a reposição, visto que a reposição são, segundo a ONU, 2,1 habitantes, né? 2 pessoas. Vamos supor, você e sua irmã substituem seu pai e a sua mãe, e esse 0,1 são as pessoas que não chegam à idade adulta. Tem muita gente aqui no caso do Brasil, por exemplo, que eu já citei para vocês, tem uma taxa de mortalidade entre adolescentes, uma das maiores do mundo. Né? Essa taxa de 15 a 24 anos. Por questões de violência, por questões de bebida, de drogas, por questões de acidentes automóveis. Tudo isso faz com que a população jovem morra muito cedo aqui no nosso país. E é por isso esse 0,1% a mais. E temos o quarto estágio, que é o decréscimo populacional ou estagnação. Esse estágio é um estágio também muito preocupante, porque você tem uma população muito idosa, né, e pode faltar pessoas para trabalhar no futuro. Caso, por exemplo, de alguns países da Europa. Vários desses países hoje fazem programas aí para que a sua população cresça, né, oferecem dinheiro para esses casais. A Itália, não a Itália inteira, mas alguns estados da Itália fizeram programas de investimento de dinheiro para essas famílias, para que elas tivessem mais filhos. Então, por cada filho, teve uma época que se pagava 7.000 euros. A Suécia também já fez isso. A Suíça também já fez isso. Mesmo assim, alguns desses países ainda sofrem com um crescimento populacional baixo. Alguns países ainda têm decréscimo populacional. Mesmo assim, nós sabemos que na Europa tem uma xenofobia muito forte, que é o ódio a outras raças, ódio ao diferente de quem não nasceu no país. E isso faz com que o país não se abra para a imigração. A gente sabe que eles têm um preconceito muito grande com os imigrantes, que eles acham que os imigrantes vão tomar os empregos deles,
E nós sabemos que não é bem assim. Geralmente o imigrante, principalmente o imigrante legal, quando ele consegue um emprego de baixo nível, né? Vai trabalhar em supermercado, vai trabalhar em área de serviço, construção civil, aquilo que o europeu não quer trabalhar. Então, alguns países têm. Portugal também teve um problema de decréscimo muito grande, mas Portugal acabou se abrindo aí para os imigrantes. Se abriu tanto para os imigrantes que em 2000 e, se não me engano, 2018, final de 2018, ela mudou a legislação de impostos em Portugal, cobrando impostos maiores para os imigrantes. E aí muitos imigrantes acabaram voltando para os seus países de origem, porque pagar 30, se não já é 30% do imposto de renda, para vocês terem uma ideia, é um valor muito alto do salário. Então muitos desistiram e acabaram voltando aí para os seus países de origem, porque lá em Portugal tinha um imposto muito baixo e era um dos fatores para as pessoas morarem lá. E com isso muitos voltaram para o seu país. Bom, aqui nós temos as questões de desigualdade entre nações, né? A gente está vendo aí as questões de mortalidade infantil, já comentei com vocês também sobre isso, né? Os países mais pobres têm uma mortalidade infantil muito maior, a expectativa de vida dos países desenvolvidos é bem maior. A gente tem esses dados, esses são dados um pouco mais antigos. Hoje, você tem o caso do Japão. O Japão tem uma média, uma expectativa de vida de hoje de 81 anos, né? É a maior do mundo hoje. É o país que tem a maior população idosa do mundo, com pessoas de mais de 100 anos, por sinal. Se não me engano, mais de quase 1 milhão de pessoas no Japão tem quase 100 anos de idade. Só para vocês terem uma ideia. São um pouco mais de 130 milhões de habitantes. Então é um percentual muito alto aí de pessoas idosas. E Japão, óbvio, não dá para comparar com o Brasil, né? É um país preparado nas questões urbanas para que o idoso possa viver bem, né? Precisa de investimento em saúde, né? Investimento em calçadas, investimento em transporte, para que a qualidade de vida desses idosos seja muito boa, que o Brasil ainda está muito longe de alcançar. Nossa população está ficando muito velha, está ficando idosa, né? Já foi uma população jovem. Hoje a média de idade brasileira é em torno de 32 anos. E quando vocês forem idosos, não, quando vocês forem coroas, vocês terão a faixa de idade brasileira será a faixa de vocês, em torno de 44 a 45 anos. Então a população brasileira vai envelhecer bastante, né? E que país que nós estamos preparando aí para esses idosos, né? Hoje a gente não se preocupa com isso. Hoje o idoso é jogado aí de qualquer forma, o idoso é muitas vezes esquecido, mas é bom a gente lembrar. Um dia nós também ficaremos velhos. E a gente tem preconceito com os idosos muitas vezes. Não tem paciência. Mas espero que nós consigamos chegar lá. Bom, que é o envelhecimento da população, uma em cada 8 pessoas no mundo tem mais de 60 anos. São 900 milhões de idosos, cresce 11 milhões por ano, então 11 milhões de pessoas por ano fazem 60 anos, né? Então, e a população está diminuindo, né? Até 2050, jovens de menos de 15 anos reduzirá em 30% para 20%, e os idosos deverão subir para 22%, chegando aí a 2 bilhões de habitantes. Então, 2 bilhões de pessoas no mundo em 2050 terão 60 anos. Óbvio que essa expectativa de vida ela vem acompanhada de muitas coisas, principalmente o avanço da tecnologia. E quando a gente fala em avanço da tecnologia, a gente fala em avanço da medicina, né? A medicina avançou aí ao longo do tempo. A gente está vendo aí a corrida para encontrar a vacina do coronavírus, do Covid-19. A gente vai provavelmente conseguir achar, não tenho nem dúvida disso, né? E justamente é graças ao avanço de tecnologia e de dinheiro. E também, óbvio, o quanto as empresas farmacêuticas ganham com isso, né? Os remédios dão muito dinheiro para essas indústrias farmacêuticas. A saúde custa muito caro. Vocês sabem do que eu estou falando. E, óbvio, o avanço das vacinas, tudo isso fez com que a população vivesse mais tempo. O grande segredo, na verdade, foi o saneamento básico, né? O acesso à água tratada fez com que as pessoas vivessem muito mais tempo, né? No começo do século XX, a expectativa de vida era 40 anos. Né? Então eu já estaria quase que morrendo, para vocês terem uma ideia de como as coisas mudaram aí muito rapidamente, porque a maioria dos avanços tecnológicos de saúde vieram no século XX.
Bom, continuaremos a nossa próxima aula falando sobre pirâmide etária, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa videoconferência.